O segurança fica chocado ao descobrir o segredo assustador do milionário negro no supermercado. A rotina de Marco era tão previsível quanto o ciclo diário do sol. Ele acordava cedo, vestia seu uniforme de segurança e, com a mesma expressão cansada, atravessava a porta do supermercado, que era sua segunda casa. Os corredores iluminados, preenchidos com produtos do dia a dia, se tornaram um cenário monótono para ele. Mas em um desses dias comuns, algo inesperado estava prestes a acontecer. Marco notou a chegada de um senhor idoso, um homem, com uma postura distinta e um olhar inquieto. Ele parecia deslocado entre as prateleiras abarrotadas de produtos baratos. A gravata bordô no pescoço e o paletó impecável chamavam a atenção naquele ambiente simples. O idoso pegou alguns itens, mas de repente sua atenção se desviou para o fundo do supermercado. Curioso, Marco notou que ele evitava olhar para a parte de trás, onde um armazém secreto estava trancado, como se algo perigoso estivesse escondido ali. Enquanto o homem continuava sua errática caminhada, Marco decidiu ser mais vigilante. A desconfiança crescia dentro dele. O que aquele velho estava escondendo? Por que ele agia como se o armazém fosse uma zona proibida? As perguntas fervilhavam em sua mente, enquanto ele tentava manter a responsabilidade no trabalho. Então, a curiosidade tomou conta, e sem perceber, Marco se deixou levar. Ele esbarrou na porta do armazém, que era guardada por uma fechadura antiga e enferrujada. Um sussurro finíssimo escapava de dentro, algo que parecia cheio de segredos. O coração de Marco disparou. O que estava acontecendo ali? A necessidade de desvendar aquele mistério pulsava em suas veias. Com um movimento rápido, ele abriu a porta. O que viu fez seu estômago contrair. Papéis amarelados estavam espalhados pelo chão, documentos que revelavam um passado obscuro, fraudes, conspirações e até um crime não resolvido que envolvia pessoas poderosas. O velho, agora, mais do que apenas um rosto entre os clientes, se tornara uma peça central em um jogo perigoso. Marco se viu cercado por mentiras que poderiam desmoronar sua vida e a de sua família. A pressão aumentava. Como ele poderia expor a verdade sem arriscar tudo o que tinha? O dilema se intensificava à medida que o sentimento de responsabilidade pesava em sua consciência. Ele se lembrava da esposa e dos filhos. Como poderia enfrentá-los se tudo aquilo ameaçasse seu lar? E aquele milionário? Quando Marco começou a investigar mais sobre o velho, descobriu um emaranhado de segredos que o forçaram a repensar tudo. Cada informação nova era uma faca apontada para sua sanidade. E agora, enquanto o mistério se aprofundava, Marco se perguntava até onde ele iria para proteger sua família antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco sentiu o coração disparar enquanto olhava para aqueles papéis espalhados. O armazém
estava repleto de segredos, e a real natureza do velho milionário parecia agora uma sombra ameaçadora, pairando sobre ele. O dilema era claro: expor a verdade poderia arriscar sua vida e sua família. Com um sobressalto, ele decidiu que precisava de respostas. Mas ao se agachar para examinar mais de perto, um som repentino fez seu coração parar. A porta do armazém se abriu com um rangido alto e um homem de expressão autoritária entrou, suas feições severas iluminadas pela luz fluorescente. Marco reconheceu-o imediatamente. Era o gerente do supermercado, Carlos, conhecido por não tolerar bagunças. "O que você está fazendo aqui?" Carlos perguntou, a voz grave ecoando como trovão. A tensão já era palpável. Mas a resposta que Marco estava prestes a dar ficou presa em sua garganta. No instante, a atmosfera pesada se rompeu. Um estrondo violento ressoou do fundo do armazém, e em segundos as prateleiras estremeceram. Carlos e Marco trocaram olhares confusos. Algo definitivamente estava errado. Foi quando uma sombra imensa surgiu na entrada, seguida de um grupo de homens de terno, com expressões impassíveis e olhares penetrantes. Marco sentiu um nó na garganta. Eles não pareciam amigos. "Estamos aqui para resolver um problema", disse o homem à frente. Ele tinha um tom de voz sereno, mas com uma ferocidade oculta. Marco não conseguia entender o que estava acontecendo. O velho milionário tinha se afastado da vista, mas seu risco parecia estar cada vez mais próximo, envolvido em uma espiral de mistério e perigo. O grupo cercou Marco e Carlos. "Arquivos e documentos podem custar vidas. Você sabe disso", continuou o homem, os olhos duros em cima de Marco. O que diabo significava aquilo? Marco tentava assimilar e ao mesmo tempo proteger sua família. Uma ideia clara começou a tomar forma. O velho não era apenas um cliente excêntrico. Ele era um alvo. "Carlos, temos que sair daqui", Marco gritou, sentindo a adrenalina correr. Mas o gerente estava paralisado, o medo visível em seu rosto. Marco impulsivamente agarrou o braço de Carlos. Mas antes que pudessem se mover, um dos homens os interrompeu. "Não se preocupem, não queremos problemas. Ainda, apenas estamos aqui para recolher o que é nosso." Uma risada baixa e fria ecoou pela sala, e Marco percebeu que a situação estava escapando do seu controle. Ele não apenas estava em meio a um enigma maior do que ele jamais imaginou, mas agora a própria segurança da sua família estava em jogo. Ele lançou um olhar ao redor, buscando uma saída, qualquer saída. E então aconteceu. Um grito abafado cortou o ar. O velho milionário apareceu, olhos arregalados, segurando um documento, mas não qualquer documento. Era uma foto. O olhar assustado do velho transmitia um terror profundo que congelou o ambiente. A imagem revelava um rosto familiar. A boca de Marco secou. Era uma foto de sua esposa, sorrindo, com o velho ao lado. A tensão explodiu. Marco ficou paralisado, enquanto a realidade esmagadora desabava sobre ele. Sua mulher estava envolvida nessa teia de mentiras. A imagem a destruiu em um segundo, e a verdade que ele tanto temia se revelou, de uma maneira que ele nunca, jamais poderia imaginar. A proteção que ele queria oferecer à sua família agora parecia impossível. Carlos olhou para Marco, os olhos cheios de perguntas. "O que está acontecendo?"
ele sussurrou, seu tom uma mistura de preocupação e medo. Marco olhou para o velho, a respiração pesada, e percebeu que o destino da sua família estava atrelado a escolhas que ele nunca fez. O que você fez? Ele gritou para o velho, que recuava lentamente. A imagem em suas mãos parecendo pesar toneladas. As perguntas queimavam suas entranhas, mas uma coisa era certa. Ele precisaria descobrir a verdade, nem que isso significasse desenterrar segredos do passado, que poderiam devastar tudo ao seu redor. E enquanto a tensão se intensificava, percebeu que a linha entre segurança e perigo havia desaparecido, deixando apenas incerteza e um caminho escuro à sua frente. Marco estava paralisado, a imagem da sua esposa ao lado do velho milionário queimando na sua mente. O ar ao redor parecia pesado e o aperto no peito lhe deixava tonto. Não havia mais silêncio. A tensão se transformou em uma tempestade de sussurros e murmúrios. Carlos, o gerente, estava pálido, os olhos arregalados, como se o mundo tivesse desmoronado diante dele. O que ele havia feito? A pergunta ecoava na cabeça de Marco, pulsando como um tambor. O velho, ainda recuando, segurava a foto como uma arma. Cada instante que passava parecia uma eternidade. Desde quando a sua vida se transformara em um filme de terror? Fala! O que você fez? Marco gritou, sua voz ecoando, quebrando a tensão do ar. A fúria misturava-se com a confusão, mas o velho já não tinha respostas. Num movimento abrupto, ele virou-se, disparando para a saída. Parem ele! Gritou Carlos. Mas Marco já estava em ação, seus pés se movendo sem pensar. As prateleiras pareciam se mover como ondas, desfigurando o ambiente familiar. Ele alcançou o velho antes que a porta se fechasse. Em um blitz de adrenalina, empurrou a porta e o velho, surpreso, foi lançado para a frente. E então tudo mudou. Um grito estrondoso cortou o ar e uma explosão abalou o chão sob seus pés. Marco olhou para trás e viu um grupo de homens aglomerado, cercado de fumaça e destroços. Por um instante, o tempo parou. O caos se desenrolou em câmera lenta. Prateleiras tombando, clientes gritando, e o velho caindo e se arrastando no chão. A confusão encobriu seus sentidos. Ela estava com ele. O que Marco viu a seguir fez seu coração parar. Sua esposa estava ali, entre aquele grupo de homens. Mas não era apenas isso. Ao lado dela, um outro homem, de terno escuro, a segurava pelo braço. O olhar de Sara era vazio, sua expressão perdida, como se estivesse em transe. Marco! Ela gritou, mas a voz soou distante. Ele não podia acreditar no que via. O choque tomou conta dele. Sara, o que está acontecendo? Nesse momento, o homem ao lado dela a puxou para trás, cercando-a em uma aura de proteção, como se ela fosse a peça-chave de algo muito maior. A expressão de Marco mudou. Um misto de desespero e fúria. Solta ela. O que você quer dela? Mas antes que pudesse reagir, a fumaça começou a se dissipar. E, como um truque macabro, Marco percebeu. Daqueles homens de terno exibia um sorriso que era mais um aviso do que uma saudação. A verdade começou a se revelar em fragmentos. O velho não era apenas um cliente excêntrico. Ele era alguém ligado a um passado que ela não havia mencionado. E ali entre o caos,
Marco percebeu que sua vida estava entrelaçada a um jogo traiçoeiro. A adrenalina subiu enquanto o grupo avançava, cercando-os. O velho milionário olhou fixamente para Marco. Misto de medo e desafio em seus olhos. Você não sabe o que está realmente acontecendo. Ele gritou. O pânico tomou conta de Marco enquanto ele tentava entender aquela revelação. Ele estava em um labirinto de mentiras. Sua própria mulher havia conectado-se a eles e agora não havia saída. E quando a primeira gota de suor escorreu pela sua testa, o que realmente doía era não saber em quem confiar. A linha entre amor e traição se desvanecera numa fração de segundo. O futuro deles estava em jogo, e a única certeza que tinha era que tudo o que acreditava saber, tudo o que construíra, estava prestes a desmoronar. E se o velho tinha razão, o que restava agora era uma escuridão aterradora à sua frente, um abismo que ameaçava engoli-los. Marco! Sara gritou de novo, sua voz agora cheia de desespero, enquanto os homens começavam a avançar. Ele se viu em um beco sem saída. A única saída agora era a verdade. Uma verdade que poderia ser mortal. O que aconteceria a seguir? No meio do caos, tudo o que restava era o medo e a necessidade de descobrir a origem daquelas sombras que se tornaram suas vidas. Marco estava paralisado, a imagem da sua esposa ao lado do velho milionário queimando na sua mente. O ar ao redor parecia pesado e o aperto no peito lhe deixava tonto. Não havia mais silêncio. A tensão se transformou em uma tempestade de sussurros e murmúrios. Carlos, o gerente, estava pálido, os olhos arregalados, como se o mundo tivesse desmoronado diante dele. Marco! Sara gritou novamente, a voz cheia de desespero, enquanto os homens começavam a avançar, olhando fixamente para Marco. Você não sabe de tudo, garoto, disse o velho, com uma voz trêmula. Ela tem a chave. Uma angústia profunda tomou conta de Marco. A chave para quê? Sua voz falhou. E o medo tomou conta dele como uma onda. O que aquele homem queria dizer? O velho apontou para a foto, que ainda segurava, o olhar abalado. A verdade é mais obscura do que você imagina. Nesse instante houve um estalo. A luz fluorescente acima deles explodiu, mergulhando o ar em penumbra. Um grito ensurdecedor cortou a sala, e Marco viu as sombras se agigantando ao seu redor. Foi como se cada segundo se arrastasse por horas. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, um barulho estrondoso irrompeu do fundo do supermercado, e uma nuvem de fumaça e destroços surgiu, jogando todo mundo para o chão. Marco sentiu o impacto, mas precisou se levantar. Ele não podia deixar Sara daquele jeito. Com os sentidos em alerta, ele se levantou, a fumaça queimando seus olhos enquanto tentava encontrar Sara na confusão. O que ele viu fez seu coração parar. No meio da fumaça, um dos homens, que segurava sua esposa, tinha um rosto que ele reconheceu. Era seu irmão, Daniel. Daniel? Marco gritou, a incredulidade em sua voz. Tudo mudou em um instante. Como seu irmão poderia estar ali? Daniel havia desaparecido meses atrás, e agora ele estava com aqueles homens. O olhar de Marco transparecia confusão,
e sua mente girava como um carrossel. O que você está fazendo com minha esposa? Ele não conseguia acreditar que seu próprio sangue estava do lado do inimigo. Sara olhou para Marco com os olhos arregalados. Marco, eu posso explicar, gritou. Mas a urgência de sua voz foi abafada pela pressão bucal ao seu redor. Daniel puxou Sara para mais perto, como se a protegesse de um ataque iminente. Você precisa entender. É por uma razão, disse Daniel, a voz carregada de emoção. A família está em perigo. Estamos no meio de algo maior. Sua expressão era uma mistura de tensão e algo mais. Talvez traição? Marco ficou em estado de choque. Perigo? Você estava com eles o tempo todo? O velho, agora de pé, parecia mais um espião do que um simples cliente. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria sinistra, e Marco percebeu que ele não estava apenas interessado em seus segredos. Ele era a fonte deles. Você precisa saber a verdade, Marco. Sua mulher não é quem você pensa que é, nem seu irmão. Tudo isso está conectado. A confusão tomou conta de Marco. O que ele tinha em mãos era um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais intrincado. Não havia mais como confiar em ninguém ali. O grupo se aproximava, e aquele estalo de adrenalina se tornou um pânico cortante. Preciso de respostas, Marco gritou, desesperado. Mas, enquanto as palavras escapavam de seus lábios, a fumaça se dissipou, revelando uma cena ainda mais chocante do que esperava. Uma porta ao fundo do armazém se abriu, e um rosto conhecido apareceu. Era sua mãe. Mas não era uma simples visita. A expressão dela carregava um peso que transformou tudo o que Marco conhecia. Ele não podia acreditar. O que estava acontecendo? Sua vida se desmoronava a cada revelação. E ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam arrastar sua família para um abismo sem volta. E enquanto esse turbilhão de emoções consumia suas noites, a última coisa que Marco ouviu foi a risada fria do velho, ecoando na escuridão. Agora você entende, não é? E com isso ficou claro, nada mais seria como antes. Marco estava paralisado, a imagem da sua esposa ao lado do velho milionário queimando na sua mente. O ar ao redor parecia pesado, e o aperto no peito lhe deixava tonto. Não havia mais silêncio. A tensão se transformou em uma tempestade de sussurros e murmúrios. Marco! Sara gritou novamente, a voz cheia de desespero, enquanto os homens começavam a avançar. Ele se viu em um beco sem saída. A única saída agora era a verdade, uma verdade que poderia ser mortal. A adrenalina corria pelas veias dele, mas a confusão dominava sua mente. Não, isso não pode ser verdade, Marco berrou. O olhar de sua esposa o feriu como um soco no estômago. Ele tentava entender quais segredos estavam enterrados em suas vidas, mas antes que pudesse questioná-la, o velho milionário deu um passo à frente, olhando fixamente para Marco. Você não sabe de tudo, garoto, disse o velho, com uma voz trêmula. Sara, ela é a chave. Uma angústia profunda tomou conta de Marco. A chave para quê? Sua voz falhou, e o medo tomou conta dele como uma onda. O que aquele homem queria dizer? O velho apontou para a foto que ainda segurava, o olhar abalado. A verdade é mais obscura do que você imagina. Nesse instante, houve um estalo. A luz fluorescente acima deles explodiu, mergulhando o ar em penumbra. Um grito ensurdecedor cortou a sala, e Marco viu a sombra se agigantando ao seu redor. Foi como se cada segundo se arrastasse por horas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão.
Um barulho estrondoso irrompeu do fundo do supermercado, e uma nuvem de fumaça e destroços surgiu, jogando todo mundo para o chão. Marco sentiu o impacto, mas precisou se levantar. Ele não podia deixar Sarah daquele jeito. Com os cintilos em alerta, ele se levantou. A fumaça queimando seus olhos, enquanto tentava encontrar Sarah na confusão. E o que ele viu fez seu coração parar novamente. No meio da fumaça, um dos homens, o que segurava sua esposa, tinha um rosto que ele reconheceu. Era seu irmão, Daniel. Daniel? Marco gritou, a incredulidade em sua voz. Tudo mudou em um instante. Como seu irmão poderia estar ali? Daniel havia desaparecido meses atrás, e agora ele estava com aqueles homens. O olhar de Marco transparecia confusão, e sua mente girava como um carrossel. O que você está fazendo com minha esposa? Ele não conseguia acreditar que seu próprio sangue estava do lado do inimigo. Sarah olhou para Marco com os olhos arregalados. Marco, eu posso explicar, gritou, mas a urgência de sua voz foi abafada pela pressão do caos ao seu redor. Daniel puxou Sarah para mais perto, como se a protegesse de um ataque iminente. Então, a verdade que ninguém esperava se desdobrou como um filme de terror. Nós somos parte de algo maior, Marco, disse Daniel, em um tom quase suplicante. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas a sua vida está em perigo. A fumaça começou a se dissipar e a figura do velho voltou à vista. Você não entende, Marco. Eles estão atrás de você. E foi então que outra voz se fez ouvir, uma mulher que surgiu das sombras com um toque de poder em sua presença. Eu sei por quê, ela disse, fitando atentamente Marco. Porque você é um dos filhos da herança que eles tanto buscam. Filhos da herança. O coração de Marco disparou. O que era isso? Que herança? Ele se sentiu como se tudo estivesse girando à sua volta. Gritar em meio ao caos não vai te ajudar, Marco. Mas a verdade vai, ela continuou. Você é parte de uma linha ancestral que vai além do que imagina. A revelação o atingiu como um golpe. Ele estava agora entre sombras. Amigos, família e mistério. E a última coisa que ele esperava escutar foi o nome dela. Eu sou a sua mãe, Marco. O ar parou. O mundo se desfez. A única coisa que restava eram perguntas sem respostas, olhando para a mulher que se apresentava como sua mãe. Tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele precisava saber mais desesperadamente. Mas enquanto tentava processar as palavras dela, outra explosão eclodiu de onde a primeira tinha vindo. E a fumaça invadiu o ar novamente, levando consigo a clareza que ele buscava. Marco estava no meio de um jogo que não compreendia, e a verdade batia em sua porta com força total. Como poderia confiar em alguém agora? O olhar dela fixou-se nele. Você não está seguro aqui. Temos que ir. Ela gritou, puxando ainda mais Sarah. E enquanto a confusão aumentava, Marco se viu mais perdido do que nunca, ciente de que cada escolha a partir desse ponto poderia alterar o seu destino e o de sua família para sempre. O que realmente seria essa herança que tanto procuravam? A resposta estava ao alcance, mas seria capaz de enfrentá-la. Marco estava paralisado. A imagem da sua esposa ao lado do velho milionário queimando na sua mente. O ar ao redor parecia pesado e o aperto no peito lhe deixava tonto. Não havia mais silêncio. A tensão se transformou em uma tempestade de sussurros e murmúrios. Marco! Sarah gritou novamente, a voz cheia de desespero.
Enquanto os homens começavam a avançar, ele se viu em um beco sem saída. A única saída agora era a verdade. Uma verdade que poderia ser mortal. A adrenalina corria pelas veias dele, mas a confusão dominava sua mente. Não, isso não pode ser verdade, Marco berrou. O olhar de sua esposa o feriu como um soco no estômago. Ele tentava entender quais segredos estavam enterrados em suas vidas, mas antes que pudesse questioná-la, o velho milionário deu um passo à frente, olhando fixamente para Marco. Você não sabe de tudo, garoto, disse o velho com uma voz trêmula. Sara, ela é a chave. Uma angústia profunda tomou conta de Marco. A chave para quê? Sua voz falhou e o medo tomou conta dele como uma onda. O que aquele homem queria dizer? O velho apontou para a foto que ainda segurava, o olhar abalado. A verdade é mais obscura do que você imagina. Nesse instante, houve um estalo. A luz fluorescente acima deles explodiu, mergulhando o ar em penumbra. Um grito ensurdecedor cortou a sala, e Marco viu as sombras se agigantando ao seu redor. Foi como se cada segundo se arrastasse por horas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. Um barulho estrondoso irrompeu do fundo do supermercado. E uma nuvem de fumaça e destroços surgiu, jogando todo mundo para o chão. Marco sentiu o impacto, mas precisou se levantar. Ele não podia deixar Sara daquele jeito. Com os sentidos em alerta, ele se levantou, a fumaça queimando seus olhos enquanto tentava encontrar Sara na confusão. O que ele viu fez seu coração parar novamente. No meio da fumaça, um dos homens, o que segurava sua esposa, tinha um rosto que ele reconheceu. Era seu irmão, Daniel. Daniel? Marco gritou. A incredulidade em sua voz. Tudo mudou em um instante. Como seu irmão poderia estar ali? Daniel havia desaparecido meses atrás, e agora ele estava com aqueles homens. O olhar de Marco transparecia confusão, e sua mente girava como um carrossel. O que você está fazendo com minha esposa? Ele não conseguia acreditar que seu próprio sangue estava do lado do inimigo. Sara olhou para Marco com os olhos arregalados. Marco, eu posso explicar, gritou, mas a urgência de sua voz foi abafada pela pressão do caos ao seu redor. Daniel puxou Sara para mais perto, como se a protegesse de um ataque iminente. Então, a verdade que ninguém esperava se desdobrou como um filme de terror. Nós somos parte de algo maior, Marco, disse Daniel, em um tom quase suplicante. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas a sua vida está em perigo. A fumaça começou a se dissipar, e a figura do velho voltou à vista. Você não entende, Marco. Eles estão atrás de você. E foi então que outra voz se fez ouvir. Uma mulher que surgiu das sombras, com um toque de poder em sua presença. E eu sei por quê, ela disse, fitando atentamente Marco. Porque você é um dos filhos da herança que eles tanto buscam. Filhos da herança? O coração de Marco disparou. O que era isso? Que herança? Ele se sentiu como se tudo estivesse girando à sua volta. Gritar em meio ao caos não vai te ajudar, Marco. Mas a verdade vai. Ela continuou. Você é parte de uma linha ancestral que vai além do que imagina. A revelação o atingiu como um golpe. Ele estava agora entre sombras, amigos, família e mistério. E a última coisa que ele esperava escutar foi o nome dela.
Eu sou a sua mãe, Marco. O ar parou. O mundo se desfez. A única coisa que restava eram perguntas sem respostas, olhando para a mulher que se apresentava como sua mãe. Tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele precisava saber mais desesperadamente. Mas, antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova explosão irrompeu. E desta vez, o supermercado pareceu tremer. Prateleiras começaram a desabar e os homens de terno entraram em pânico. Marco se viu sem chão, olhando diretamente para sua mãe, quando, de repente, a mulher ao lado dela virou-se e apontou. É ele! Ele pode acabar com tudo! O olhar de traição que ela deu a Marco cortou como uma faca. Você não faz ideia do que fez, gritou Daniel, a raiva estampada em seu rosto. Você não deveria ter vindo. Do que você está falando? Marco gritou, o medo agora se intensificando. O que estava acontecendo? Ele se sentia encurralado por todo lado. E enquanto a fumaça se dissipava e o caos dominava, uma figura familiar, uma sombra do passado apareceu. Era o pai de Marco, que todos acreditavam estar morto. Surpresa, filho! Seu pai sorriu irônico. Surpresa mesmo. O choque atravessou o corpo de Marco como um raio. Desde quando ele estava aqui? O que tudo isso significava? O que mais ele não sabia? O que estava em jogo? E agora, com a verdade revelada, o que sobrava da segurança que ele acreditava ter? As perguntas o rodeavam como uma tempestade, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Marco estava paralisado, a imagem da sua esposa ao lado do velho milionário queimando na sua mente. O ar ao redor parecia pesado, e o aperto no peito lhe deixava tonto. Não havia mais silêncio. A tensão se transformou em uma tempestade de sussurros e murmúrios. Marco! Sara gritou novamente, a voz cheia de desespero, enquanto os homens começavam a avançar. Ele se viu em um beco sem saída. A única saída agora era a verdade. Uma verdade que poderia ser mortal. A adrenalina corria pelas veias dele, mas a confusão dominava sua mente. Não, isso não pode ser verdade, Marco berrou. O olhar de sua esposa o feriu como um soco no estômago. Ele tentava entender quais segredos estavam enterrados em suas vidas. Mas antes que pudesse questioná-la, o velho milionário deu um passo à frente, olhando fixamente para Marco. Você não sabe de tudo, garoto, disse o velho com uma voz trêmula. Sara, ela é a chave. Uma angústia profunda tomou conta de Marco. A chave para quê? Sua voz falhou e o medo tomou conta dele como uma onda. O que aquele homem queria dizer? O velho apontou para a foto que ainda segurava o olhar abalado. A verdade é mais obscura do que você imagina. Nesse instante, houve um estalo. A luz fluorescente acima deles explodiu, mergulhando o ar em penumbra. Um grito ensurdecedor cortou a sala e Marco viu a sombra se agigantando ao seu redor. Foi como se cada segundo se arrastasse por horas. E então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, um barulho estrondoso, irrompeu do fundo do supermercado, e uma nuvem de fumaça e destroços surgiu, jogando todo mundo para o chão. Marco sentiu o impacto, mas precisou se levantar. Ele não podia deixar Sara daquele jeito.
Com os sentidos em alerta, ele se levantou, a fumaça queimando seus olhos, enquanto tentava encontrar Sarah na confusão. E o que ele viu fez seu coração parar novamente. No meio da fumaça, um dos homens, o que segurava sua esposa, tinha um rosto que ele reconheceu. Era seu irmão, Daniel. Daniel? Marco gritou, a incredulidade em sua voz. Tudo mudou em um instante. Como seu irmão poderia estar ali? Daniel havia desaparecido meses atrás, e agora ele estava com aqueles homens? O olhar de Marco transparecia confusão, e sua mente girava como um carrossel. O que você está fazendo com minha esposa? Ele não conseguia acreditar que seu próprio sangue estava do lado do inimigo. Sarah olhou para Marco, com os olhos arregalados. Marco, eu posso explicar, gritou, mas a urgência de sua voz foi abafada pela pressão do caos ao seu redor. Daniel puxou Sarah para mais perto, como se a protegesse de um ataque iminente. Então, a verdade que ninguém esperava se desdobrou como um filme de terror. Nós somos parte de algo maior, Marco, disse Daniel, em um tom quase suplicante. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas a sua vida está em perigo. A fumaça começou a se dissipar e a figura do velho voltou à vista. Você não entende, Marco. Eles estão atrás de você. E foi então que outra voz se fez ouvir. Uma mulher que surgiu das sombras, com um toque de poder em sua presença. E eu sei por quê, ela disse, fitando atentamente Marco. Porque você é um dos filhos da herança que eles tanto buscam. Filhos da herança? O coração de Marco disparou. O que era isso? Que herança? Ele se sentiu como se tudo estivesse girando à sua volta. Gritar em meio ao caos não vai te ajudar, Marco, mas a verdade vai. Ela continuou. Você é parte de uma linha ancestral que vai além do que imagina. A revelação o atingiu como um golpe. Ele estava agora entre sombras, amigos, família e mistério. E a última coisa que ele esperava escutar foi o nome dela. Eu sou a sua mãe, Marco. O ar parou. O mundo se desfez. A única coisa que restava eram perguntas sem respostas. Olhando para a mulher que se apresentava como sua mãe, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele precisava saber mais, desesperadamente. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, uma nova explosão irrompeu e, desta vez, o supermercado pareceu tremer. Prateleiras começaram a desabar e os homens, de terno, entraram em pânico. Marco se viu, sem chão, olhando diretamente para sua mãe, quando de repente a mulher ao lado dela virou-se e apontou. É ele, ele pode acabar com tudo. O olhar de traição que ela deu a Marco cortou como uma faca. Você não faz ideia do que fez, gritou Daniel, a raiva estampada em seu rosto. Você não deveria ter vindo. Do que você está falando? Marco gritou, o medo agora se intensificando. O que estava acontecendo? Ele se sentia encurralado por todo lado. Então, num movimento abrupto, a mulher que se dizia sua mãe começou a aprofundar o mistério. O que você precisa saber, Marco, é que você é o escolhido. O que está guardado em seu sangue pode mudar tudo para impedir que isso aconteça. Sarah, ainda presa entre os dois, começou a tremer. Marco, por favor, você precisa entender que há muito em jogo aqui. A confusão em seu olhar só fez o coração de Marco apertar mais, enquanto ele tentava superar a avalanche de informações. E se eles pegarem você, não só a sua vida,
mas a de todos ao seu redor estará em perigo. Gritou sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. Então um dos homens armados avançou e Daniel agarrou Sara, puxando-a para trás. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, ainda sem entender. As palavras da mãe de Marco se repetiam na cabeça dele. Você é o escolhido. Mas antes que pudesse digerir tudo, uma figura encapuzada apareceu das sombras, com um brilho maligno nos olhos. Chegou a hora, Marco. É hora de revelar a verdade sobre quem você realmente é. O piso sob eles começou a tremer, e os gritos de pânico se misturaram a um estrondo ensurdecedor. Marco sentiu o chão se abrir sob seus pés. E quando ele olhou para o rosto encapuzado, reconheceu aquele olhar. Era alguém que nunca esperava ver novamente. Era seu pai. Mas ele não era quem pensava ser. A máscara estava prestes a cair. Um silêncio mortal caiu sobre o local. A verdade estava prestes a ser revelada. E nesse momento, Marco soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O ar estava tenso, como se cada respiração fosse recheada de palavras não ditas. A explosão que ecoou antes ainda reverberava nas paredes do supermercado. Marco ficou paralisado, encarando seu pai encapuzado. As sombras dançavam em torno deles, e cada pessoa no recinto parecia atenta ao próximo movimento. Chegou a hora, Marco. É hora de revelar a verdade sobre quem você realmente é. As palavras do homem eram um eco sombrio que preenchia o espaço. Para onde olhar? Para seu pai, que era um estranho e ainda assim tão familiar? Para sua mãe, que enquanto isso puxava Sara para mais perto, como se estivesse salvando-a de algo muito pior? A fumaça se dissipava lentamente, e a clareza do momento se tornava cada vez mais intensa. O que você quer dizer com isso? Marco perguntou, sua voz tremendo. Ele nunca havia se sentido tão perdido. Você é o escolhido, Marco, disse seu pai, avançando um passo. O que você carrega é mais do que apenas um nome. É um legado que muitos desejam destruir. Legado? Que legado? Marco estava fora de si, as palavras saindo mais como um grito do que uma pergunta. O mundo estava girando e a revelação parecia um golpe que o colocava cada vez mais contra a parede. Ele olhou para Sara, esperando que ela pudesse ajudar a decifrar o caos. Mas seu olhar estava fixo no irmão. As coisas estavam mudando rapidamente, e a confiança que antes existia entre eles parecia ter derretido no calor da situação. A mulher que se apresentara como sua mãe interrompeu a crescente tensão. A verdade é que você não é só um emaranhado de segredos. Você é a chave para um poder ancestral. E isso não é só sobre você, Marco. É sobre todos nós. Um olhar de desespero cruzou o rosto de Marco. Por que você não me contou isso antes? Por que tudo precisa ser tão secreto? Porque você não estava pronto. Ainda não está, a mulher respondeu, dançando entre o medo e a urgência, puxando Sara para si, como se o laço familiar pudesse protegê-las. Ao fundo, os outros homens de terno pareciam nervosos, as expressões carregadas de inquietação, enquanto o caos ao redor intensificava a urgência. Foi nesse exato momento que uma nova figura emergiu da confusão. Alguém que Marco jamais esperava ver. Era seu avô, um homem que há muito tempo acreditara estar morto. Marco, ele gritou com uma força que ressoou contra as paredes.
A família está em perigo. Aqueles que estão atrás de você não estão aqui para brincar. A visão de seu avô fez com que Marco tivesse um nó na garganta. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas seu olhar ainda tinha aquela chama familiar. Você precisa vir comigo, agora. Antes que Marco pudesse responder, a tensão se rompeu novamente. O grupo de homens armados se mexeu. A ansiedade no ar era palpável. E quando a energia se acumulou, um deles, com um olhar sombrio, tirou uma arma. Chega de conversa. É hora de agir. O mundo desacelerou. Marco viu sua vida correr diante de seus olhos. Uma mistura de memórias, alegrias e agora a realidade sinistra. Não! Ele gritou, sentindo o impulso. Mas já era tarde demais. O disparo ressoou como um trovão em um dia ensolarado e tudo se transformou em um turbilhão de gritos. Marco estava em estado de choque, mas no fundo, algo era claro. Quando a fumaça se dissipou e a cena se iluminou lentamente na penumbra, ele se viu com a boca aberta e os olhos arregalados diante da cena. Sara estava caída no chão e o mundo parou. Uma flecha de dor atravessou o peito de Marco, enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. Sara! Ele correu em direção a ela, mas o que mais doía não era apenas o corpo dela no chão. Era a revelação que tornava tudo isso mais devastador. Os laços que ele pensava serem verdade se esvaneciam em uma constelação de dúvidas. A verdade que ele defendia ia além da pele e do sangue. Enquanto ele se ajoelhava, o olhar de Sara, ainda muito vivo, começou a mudar. De repente, um sussurro escapuliu de seus lábios. Marco, por favor, não confie neles. E com isso, a realidade escureceu à sua volta. O que estava acontecendo? Ele percebeu que cada escolha que ele fez, cada sorriso partilhado, agora parecia carregar uma sombra. O tempo logo começou a se acelerar novamente. Os sons distantes se tornaram um zumbido ensurdecedor. E enquanto a imagem punk de Sara se desvaneceu, a pergunta ecoou em sua mente. O quanto da verdade era verdadeira? O quanto do que ele conhecia era uma ilusão? E no meio daquela tempestade emocional, a última percepção que Marco teve era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha por sua família, por sua vida e por segredos que estavam prestes a trazer à tona verdades ainda mais sombrias. Enquanto Marco se ajoelhava ao lado de Sara, a dor em seu peito era como uma punhalada e a visão dela começava a se desvanecer. Desespero tomou conta dele e ele sentiu seus joelhos tremerem. Era como se o mundo tivesse parado naquele momento. E cada segundo se arrastava como uma eternidade. Ele precisava dela, precisava entender o que estava acontecendo. Matt, o homem do terno que havia disparado, olhava para o pai com um brilho de lunático nos olhos. Se você não tivesse interferido, nada disso teria acontecido, ele gritou, enquanto sombra e luz se misturavam no caos ao redor. As prateleiras tinham caído e o ar estava carregado com o cheiro de fumaça e destruição. Mas a verdade crua que cortava o coração de Marco era a imagem de Sara no chão. Naquele instante, Marco fez a única coisa que ele sabia. Ele olhou para seu pai. O que você está fazendo aqui? O homem encapuzado, que, uma vez foi sua figura de autoridade,
Agora parecia mais um artefato de seus pesadelos. Mas a resposta que ele recebeu fez seu coração falhar. Porque você é a chave, Marco. Você sempre foi. E então um grito rangido cortou a cena. Era uma mulher, desconhecida, emergindo das sombras com uma arma em punho. E tudo disparou em câmera lenta. A mulher não parecia se importar com a confusão. Ela estava concentrada em Marco. Eu preciso de você, gritou, a voz tremendo e carregada de emoção. Você não entende. Eles vão te pegar a qualquer custo. O olhar de Marco se endureceu. Quem? Eles? Uma sensação de urgência percorria seus membros. O que exatamente ele não sabia? Você tente ir, a mulher insistiu, enquanto se movia silenciosamente entre os destroços. Eles sabem que você está aqui, estão à espreita. Eu protegi você até aqui, mas não posso aguentar mais. Você precisa entender o que está em jogo. E no meio do tumulto, ela se revelou. Eram os olhos de sua avó, aqueles que ele achou que nunca mais veria. Vó! Ele sentiu um nó na garganta. A confusão tornou-se desesperante. O que você quer dizer com isso? Ela não respondeu. Ao invés disso, uma onda de lembranças surgiu em sua mente. Histórias noturnas, promessas de proteção, segredos em um velho diário empoeirado. A linha de nossa família carrega um fardo. O que você tem em seu sangue pode mudar tudo, e aqueles homens não descansarão até que você esteja destruído. Naquele momento, uma chamada sobrenatural ocorreu dentro dele. A dor que se espalhava em seu peito começou a se misturar com algo mais profundo. Algo que ele não conseguia entender. Ele conhecia aquele fardo? Era a herança de que falavam? Seu coração acelerou enquanto ele olhava para sua mãe, esperançoso. Mas seu olhar falava de um desespero oposto. Então, como um estalo, Sarah começou a se mover lentamente, a respiração dela recuperando alguma força. Eles estão aqui para você, Marco. O olhar dela era um espelho de sua própria dor. Seu próprio desejo em desejo, como se ela visse o destino sombrio à sua frente. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e uma nova explosão iluminou a sala como um raio. Marco se levantou, sentindo uma força repentina percorrendo seu corpo. Ele precisaria agir, mas, ao virar-se para encarar a Suga, seu olhar parou em um ponto específico. O que restava era uma montanha de escombros e a sombra da mulher que havia gritado por socorro. Na fração de segundo em que tudo parecia se desmoronar, Marco viu claramente. Ela não trazia apenas um aviso. Era o rosto de um espírito antigo que via o futuro de uma maneira que ele não podia. Não facilmente. E nesse instante, tudo mudou. Ou talvez sempre estivesse assim. Marco! A voz de Sarah cortou a confusão. Precisamos sair agora! Mas tudo estourou em um caos. Marco olhou à sua volta em busca de uma saída, enquanto a verdade começava a desmoronar, como as prateleiras que agora cercavam as memórias. Ele não sabia em quem confiar. As alianças que tinha sempre considerado firmes agora se desfaziam como fumaça no ar. Mesmo a confiança em sua própria esposa parecia uma história distorcida. E que mais ele não sabia? A verdade o cercava, mas cada palavra parecia se transformar em areia entre seus dedos. A carga que ele carregava estava se tornando opressiva, e no instante em que ele olhou de volta para o rosto de sua avó, e mais uma vez viu o espelho da sua mãe se refletindo, decidiu. Não haveria mais confusão.
Não haveria tempo para perdas. Ele precisaria escolher um lado, e rapidamente. Mas antes que pudesse sussurrar sugestões de fuga, a mulher encapuzada avançou e suas próximas palavras mudariam tudo. Se você não fizer isso agora, Marco, eu não poderei proteger ninguém. E no ápice da tensão, Marco percebeu. Sua vida, suas decisões, tudo o que ele conhecia poderia muito bem estar sendo transformado em um purgatório surreal, onde as dinâmicas de amor e traição se mesclavam. Ele não estava só, diante de inimigos. A própria essência de quem ele era estava em jogo. As perguntas começaram a ecoar novamente em sua mente. O que significa ser o escolhido? O que ele realmente representa na teia de segredos que se desdobrava diante dele? E mais importante, ele teria coragem de descobrir a verdade, mesmo que isso custasse tudo. O futuro logo apareceria diante dele. Uma linha divisória clara entre tudo o que ele sabia e o abismo do desconhecido. O tempo estava se esgotando e a resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas o relógio bateu e as sombras estavam prestes a se mover. Marco olhou desesperado para o corpo de Sara no chão. Sua mente uma tempestade de confusão e medo. Não, 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 ele sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela. O mundo ao redor parecia ter desmoronado. As sombras se aproximavam, enquanto as vozes gritando pelo caos ecoavam longe, como um eco distante. Vá, Marco, não fique aqui, a avó gritou novamente, arrastando-se para mais perto. Marco olhou para ela, e em seus olhos havia uma determinação feroz. É hora de você assumir seu lugar. Você é mais forte do que pensa. O tempo congelou por um instante. Marco sabia que precisava agir, mas o aperto no peito era como uma âncora, puxando-o para baixo. Então a respiração de Sara começou a se estabilizar. Ela abriu os olhos lentamente e o brilho familiar voltou a brilhar por trás deles. Sara! Marco a segurou, as mãos tremendo. Você está bem? Por favor, me diga que você está bem. Ela levou um tempo para responder, mas finalmente sussurrou com uma fraqueza inegável. Marco, não é o que parece. Você precisa. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo cortou o ar. A porta atrás dele se abriu com força, e a sombra de uma figura encapuzada se projetou na entrada, trazendo consigo a sensação de que tudo estava prestes a mudar para sempre. A tensão atingiu o pico. O homem que havia disparado a arma se adiantou, e um olhar de choque cruzou seu rosto quando ele viu Sara. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, pânico misturado à fúria. Marco, agora! A voz de sua mãe cortou como uma faca. Marco sentiu o impulso de levantar, mas sua atenção estava totalmente focada em Sara. Eles precisavam da verdade, não importava qual fosse. Com isso em mente, Marco sentiu uma onda de coragem. Ele não ia deixar sua mulher ou sua família se perderem na escuridão. Vocês não vão levar ela! Marco gritou, seu tom firme, enquanto se colocava entre Sara e os homens armados. E foi nesse momento que uma chama de determinação começou a arder dentro dele. Você quer a verdade? Aqui está a verdade. Ele se virou para o homem encapuzado, seu pai, e o enfrentou. Eu sou o escolhido? Então digam o que isso significa. Por que vocês estão fazendo tudo isso? O homem olhou para ele, o olhar dividido entre amor e raiva. Porque nós precisamos de você, Marco. O seu legado não é apenas um nome, é o destino de todos nós. As palavras reverberaram no ar, e Marco percebeu que havia algo maior em jogo.
Ele não estava apenas lutando por sua vida e por Sarah. Ele estava lutando por todos, por um futuro que poderia se desdobrar diante dele, desafiando todos os perigos. No momento certo, você descobrirá quem realmente é. Mas precisamos sair daqui antes que seja tarde demais, disse sua avó, a urgência estampada em seu rosto. E com um último olhar para Sarah, Marco decidiu. Ele precisava salvá-la, mas precisava também entender o peso do que estava acontecendo. Enquanto o caos rugia ao redor, Marco fez um gesto decisivo. Ele colocou a mão sobre o braço de Sarah e a puxou levemente para trás. Vamos sair juntos, ele afirmou, olhando pelos olhos dela, buscando renovação e esperança. As sombras se moveram mais uma vez, e o que aconteceu a seguir se desenrolou em um redemoinho de ação frenética. O ambiente tornou-se um labirinto de luz e caos, enquanto eles se lançavam na fuga. O poder das sombras buscava a essência da verdade, mas Marco sabia que a união era sua força mais poderosa. E enquanto atravessavam os corredores do supermercado, Marco percebeu que a luta nunca seria apenas por eles. Era por todas as pessoas que estavam ligadas a esse jogo de poder e mistério que envolvia sua vida. Nunca mais seriam apenas Marco e Sarah. Agora eram eles, uma linha de defesa contra a escuridão. Finalmente chegaram à saída, o ar fresco do mundo exterior banhando-os na liberdade inesperada. Mas algo ainda pairava no ar, algo que Marco sabia que não poderia ignorar. Este não é o fim, ele disse, olhando nos olhos de Sarah. Uma nova jornada os aguardava. E o que quer? Estivesse os esperando, eles enfrentariam juntos. E então, enquanto as luzes do supermercado piscavam atrás deles, a tensão emocionante de um novo capítulo começava. O que mais estava reservado para eles? Quem mais havia em jogo? Você não pode perder o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui para tudo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A aventura de Marco e Sarah está apenas começando.